Oi, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Então, gente, nós vamos começar, né, agora a nossa segunda unidade com novo conteúdo aí no livro de vocês na página 88, unidade 4, o Oriente, China e Japão. Então, nós agora vamos conhecer um pouco a respeito, né, dessas culturas tão diferentes da nossa, falar um pouquinho sobre a história desses povos e dessas civilizações mais antigas, certo? Então, olha só, e na abertura do livro de vocês, da unidade, tem um textinho introdutório que diz assim, né? Há milhares de anos, o território que constitui a China atual e o território que formou o Japão atual foram habitados por diferentes povos. Inclusive é o que nós vamos ver hoje na nossa aula, certo? Vamos falar a respeito desses povos, dessas dinastias que habitaram, né, e que dominaram esse território há alguns anos. Nessa unidade, vamos conhecer a história e a cultura das civilizações que se desenvolveram na China e no Japão a partir do século V. Alguns aspectos que veremos são os costumes, as tradições culturais e religiosas e as regras de condutas próprias dessas sociedades que vigoram até hoje. Então, olha só, pessoal, vocês pegam o livro de vocês, tá bom? Que nós vamos estar iniciando o nosso novo conteúdo. Aqui, ó, uma abertura bonita, né? Vocês já estão acostumados. Vocês também vão fazer essa análise da imagem que tem aqui e fazer um iniciando rota, mas isso é mais lá na frente, tá certo? Quando a gente for falar sobre nossas atividades. Então, olha só. Aí no capítulo 7 do livro de vocês, tem uma introdução falando sobre a China Imperial, onde diz o seguinte: no sexto ano, quem está lembrado, você estudou alguns aspectos da história da China e tomou conhecimento de que o Império Chinês se formou em 221 a.C., sob o comando de Qin Shi Huang, o primeiro imperador. Com a morte dele, teve início a dinastia Han, que permaneceu no poder entre 206 a.C. e 220, certo? Durante esse período, o Império Chinês expandiu-se e deu início a uma época de grande prosperidade econômica e social. E aí, pessoal, no livro de vocês também está dividido, tem uma divisão, certo? A respeito desse império. Então, tem um enfraquecimento. Primeiro, né, a gente começa aí falando sobre essa expansão do Império Chinês e depois nós vamos falar agora sobre o enfraquecimento desse império e depois a reunificação do império. E vamos falar também sobre as dinastias. Então, aí na página 90 do livro de vocês, vão me acompanhando, tá certo, pessoal? Peguem o livro e o caderno para vocês irem anotando. Então, olha só. No Império Chinês, nem todos desfrutavam da prosperidade econômica e social, como os camponeses, que enfrentavam condições de vida muito precárias, constituindo grande parte da população. Então, os camponeses eram a maioria da população, certo? Então, né, pessoal, os camponeses começaram a se juntar e começaram a organizar diversas revoltas que acabou enfraquecendo e depois, consequentemente, derrotando, né, a dinastia Han em 220. O que aconteceu? Nos séculos seguintes foi marcado por uma série de guerras e conflitos, certo? Que foi fragmentando cada vez mais o território. Então, assim, né, a China foi dividida em vários territórios, em vários reinos independentes. Aí o que acontece? A reunificação do império em 581 com o general Yang Jian da região norte conquistou o poder e reunificou todo o território, certo? E ele fundou a dinastia Sui. Só que ele governou entre 581 até 618, né? A dinastia Sui, ela ficou no poder, né? Ela governou de 581 até 618. Aí uma sucessão de campanhas militares, né, mal sucedidas, investidas na conquista de outros territórios, acabou, né, levando a população a outra revolta que acabou mais uma vez enfraquecendo a autoridade do imperador.
Então, né, em 618, o general e a família Tang, né, depois o imperador e assumiu o trono, onde teve início, né, uma nova dinastia que entrou no poder. Aí agora, pessoal, nós vamos falar um pouquinho, certo, a respeito dessas dinastias. Nós não vamos nos aprofundar muito nelas, porque eu quero que vocês pesquisem mais a respeito, porque no livro didático de vocês é bem resumido sobre essas dinastias. Então, nós temos a dinastia Tang, que ela começa em 618 e vai até 907. Então, esse período nele foi marcado por uma grande expansão territorial do império e por um grande desenvolvimento no campo, né, das artes, da dança, da poesia, da pintura, da escultura. Então, ela foi a dinastia Tang, que foi governada, né, por uma mulher, certo? Hábil e talentosa, que reinou entre os anos de 690 até 705, a imperatriz Zentian. Então eu quero, gente, que vocês pesquisem mais a respeito da dinastia Tang, certo? E aí é na página 91, tá? E aí nós temos a dinastia Song, que foi de 960 até 1279. Quais são as características dessa dinastia? Me acompanhem aí. Durante a dinastia Song, houve intenso florescimento cultural, principalmente nas áreas da ciência, da filosofia, da arte. Houve também uma difusão das técnicas de impressões de livros. Olha, algo diferente aí, né? Com tipos feitos de madeira, permitindo a reprodução de obras de forma mais rápida e barata, porque antes, né, era tudo manuscrito, mas com essa tipo uma, seria o que eu posso dizer, tem aí o significado, ó, nesse sentido, são blocos de madeira, não é? Com gravações de relevos que permitiam sua reprodução por meio da impressão. Não era uma máquina de impressão, mas eram blocos de madeira onde era, né, talhado neles o que se queria fazer essa impressão, e era muito mais rápido, porque antes era tudo manuscrito, né? Então, isso fez e facilitou a reprodução de forma mais rápida de livros e também mais barata, né? Além disso, a produção do aço. Olha, foram desenvolvidos novos materiais bélicos. Que são materiais bélicos? São materiais de guerra, lanças, flechas, certo? Substituindo o ferro fundido por esse material, as armas tornaram-se mais leves e resistentes. Então, com esse avanço tecnológico, né, do desenvolvimento do aço para a produção de materiais para as guerras, para os conflitos, fez com que esses soldados da dinastia Song tivessem uma maior agilidade. Vocês também vão pesquisar mais a respeito da dinastia Song, tá certo? E aí nós temos a dinastia Yuan, que foi de 1279 até 1368. Em 1215, Gengis Khan, quem já ouviu falar em Gengis Khan? Ele é muito falado, né, gente? Inclusive, é muito representado em filmes, quando a gente vê filmes sobre a China, sobre o Japão, ele sempre tem alguma referência a Gengis Khan, o líder do Império Mongol, formado a partir de 1206 na atual Mongólia, expandiu seu território e conquistou a região norte da China. Em 1279, seu neto Kublai Khan conquistou a região sul e fundou a dinastia Yuan, que foi o que? Dominada, né, por os mongóis, e intensificou ainda mais o contato com os povos europeus. E aí é onde entra a questão que eu falei com vocês, porque é que a gente sempre vê, né, falando quando tá fazendo referência ao território da China, do Japão, sempre alguma coisa remete a falar sobre Gengis Khan, porque é um estudioso viajante conhecido como Marco Polo. Eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar sobre ele, né, um italiano. Ele viveu lá na China durante muitos anos e acabou escrevendo muitas coisas sobre os aspectos culturais, a diversidade, os costumes, certo?
desse povo, certo? E aí nós temos, por último e não menos importante, a dinastia Ming, que é de 1368 a 1644. Durante a dinastia Ming, o império passou por um período de enriquecimento alcançado por meio do comércio com outros povos, de instabilidade social e de grande aumento populacional. Então, a população, certo, desse território da China, ela passou a ter um grande aumento. Por quê? É interessante a gente falar sobre, tentar entender esse porquê. Na pesquisa de vocês, eu acredito que vocês vão encontrar isso, mas eu já vou adiantando. Eles já não viviam mais em tanta guerra, tinham uma condição de vida um pouco mais confortável, né? Então, as pessoas estavam mais estabilizadas. Então, as famílias aumentaram, as pessoas tinham mais condições de vida, de subsistência, né? De existência, desculpa, certo? Então, para evitar possíveis invasões de estrangeiros, como dos mongóis, o império foi fortemente militarizado. Foram criados um exército e uma marinha permanente. Então, é algo que não tem. Eles tinham muito medo, muito receio de invasões, né, por outros povos. Inclusive, gente, quando a gente vê falando assim, sobre objetos valiosos, né? A gente vê muito falando sobre essa questão de dizer assim, aquele vaso era da dinastia Ming. Então, porque já existia nessa grande dispersão por parte da cultura, já começava a existir essa dispersão da cultura chinesa, da cultura japonesa, para o mundo a partir dessa relação que foi criada lá na dinastia Yuan, que nós vimos, né? Então, são objetos que hoje são muito valorizados pela riqueza de detalhes, pelo tipo de material utilizado, então são bem valorizados. Então é isso, pessoal. Essa é a nossa primeira etapa, né, desse segundo bimestre. Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre a sociedade imperial e o cotidiano. De atividade para vocês, eu tenho o seguinte. Lá nas instruções, tem falando lá para vocês fazerem, não é? A pesquisa sobre as dinastias e respondeu iniciando rota, da página 89, como a gente sempre fazia em sala de aula, né, gente? Então é isso. Qualquer dúvida, entre em contato, tá certo? Outra coisa importante. Essa atividade, ela vai ser corrigida na nossa próxima videoconferência, certo? Então, façam ela, porque só vai receber a pontuação por essa atividade, que vai ser acumulativa para a primeira nota do segundo bimestre, quem apresentar essa atividade no dia da nossa videoconferência, certo, pessoal? Então, vocês vão tirar foto, como já é combinado, vão mandar para o meu e-mail, o e-mail está lá nas instruções das atividades, certo? Vocês vão mandar para o meu e-mail antes da nossa aula, da nossa videoconferência, e na hora da nossa aula, da nossa videoconferência, vocês vão apresentar, tá bom, gente? Então, qualquer dúvida, entre em contato. Beijinhos e se cuidem!